Então, para a gente finalizar a camada de rede, a gente vai falar sobre o roteamento hierárquico. O que a gente viu até aqui seria o roteamento ideal, né? A rede é uma coleção de roteadores, né? Está tudo conectado, todos os roteadores idênticos, né? Todos os roteadores conversam com todo mundo, e aí tem uma escala lá, uma tabela que é possível alcançar qualquer endereço. Mas na prática a gente vai ver que isso é um pouco complicado, tá? Simplesmente pela escala da internet. A gente viu que são mais de 21 bilhões de dispositivos atualmente interconectados, tá? E com a tendência aí, internet das coisas, ter mais e mais dispositivos, tá? O número de pessoas vai aumentar sim, mas vai esbarrar no limite do tamanho da população, né? Que hoje aproximadamente metade da população está conectada na internet. Então vai crescer, mas não tem como ter um crescimento exponencial. Mas o número de dispositivos, sim, tem. Então, não tem como armazenar todos os destinos à tabela do roteador. Imagina o quão grande seria, o quão complicado seria essa pesquisa, essa busca. Imagina um algoritmo no meio de tantos endereços, tentando encontrar o melhor caminho. Isso é impossível em termos de otimização. Tá? E se a gente pensar na estrutura da internet, a internet propriamente dita é uma rede de redes. Tá? E a grande jogada da questão do roteamento é subdividir isso, pegar esse grande problema, tá? Que é o problema do roteamento, todos os computadores conseguir comunicar, e reduzir isso para que essa escala possa todos os computadores realmente conversarem. Tá? Então, o que é feito é agregar um conjunto de roteadores no que a gente chama de um sistema autônomo. Tá? O que é um AS? Um sistema autônomo, um provedor de acesso à internet, uma rede de uma empresa muito grande, uma universidade, onde todos os roteadores daquela empresa, daquela instituição, internamente eles executam o mesmo algoritmo de roteamento. Tá? Então, seria como se existissem, existem dois tipos de algoritmo de roteamento. Aqueles que a gente viu agora há pouco são o que a gente chama de roteamento intra-AS, ou seja, o roteamento que é executado dentro do sistema autônomo. Ele tem que ser o mesmo para todos os roteadores dentro do sistema autônomo. Agora, o que a gente chama de roteador de borda de um sistema autônomo, ele tem que conversar com outro sistema autônomo. Ou seja, esses roteadores têm que se comunicar. E aí, aqui sim, existe um outro algoritmo de roteamento, chama inter-AS. Ok? A gente vai ver que tem um algoritmo específico que é o padrão da internet. Tá? Então, aqui a gente já tem uma noção de agregar um conjunto de endereços. A gente pode sim fazer uma analogia com o sistema postal. Tá? Que uma encomenda, um pacote, né, precisa chegar num endereço X, em outro canto do mundo. Então, assim, primeira coisa, qual que é o país, ou seja, qual o bloco de endereço, no caso do IP, que isso está agregado? Está agregado a qual entidade? Ao LACNIC, ao ARIN? Tá? Então, por aí já tem uma noção para onde que o pacote vai. Da mesma forma, qual a cidade, tá, que estaria vinculada a qual sistema autônomo? Para aí sim, depois, o sistema postal e olhar a rua, ou seja, um refinamento maior em termos de endereçamento. Então, não vai acontecer do endereçamento 137.48.233.29 está numa região do interior de São Paulo e o 30 está lá nos Estados Unidos. Isso não existe, os endereços são agregados em blocos, ok? Então é isso, os sistemas autônomos, ou seja, essas redes, elas estão interconectadas, todas essas redes interconectadas de fato formam a internet que a gente conhece, ok? Dentro de um sistema autônomo é executado aqueles tipos de algoritmos que a gente viu agora, tá? E externamente, que são chamados de roteadores de borda, é executado um algoritmo chamado
BGP, ele é o padrão da internet, ok? Eu não vou muito entrar em detalhes nessa parte, mas o roteamento inter-AS é chamado de roteamento batata quente, ou seja, os roteadores dentro do sistema autônomo querem ficar o livre mais rápido possível do pacote, ou seja, eles querem dar vazão aí para o pacote seguir o caminho dele. Tá? E aí a gente agora vai falar de protocolo. A gente viu tipos de algoritmos de roteamento, tá? Roteamento vetor distância, roteamento de estado de enlace, ideia do roteamento hierárquico. E agora a gente vai estudar os protocolos, tá? Que são esses tipos de roteamento com um conjunto de regras. Então, só para a gente contextualizar, o roteamento mais inteligente na internet funcionaria da seguinte forma. Todos os hosts dentro de uma rede local conhecem o roteador local. Tá? Se você tem uma rede local que está ligada a um provedor, você vai precisar de um roteador. A função do roteador é interconectar redes. Tá? Mesmo que seja para interligar endereços não válidos, aqueles do 92, 68, com os endereços válidos, tá? que o provedor de acesso à internet está te dando para navegar na internet. Então, imagina a rede da sua casa, lá o Wi-Fi, todos os dispositivos, eles conhecem o roteador local, tá? Ou se você estiver aqui na universidade, é a mesma coisa, tá? Smartphone, notebook, todos os pacotes vão passar para o roteador local. Esse roteador local vai conhecer o roteador do site. Tá? Se for no caso da universidade, o roteador que está lá na borda, no site, no caso, em Ouro Preto. Tá? E se for o seu caso na sua casa, vai ser o roteador do provedor de acesso à internet, a qual você está ligado nele. E dentro desse provedor de acesso à internet, todos os roteadores do provedor, ou se for o caso da universidade, todos os roteadores da universidade conhecem o roteador de borda que está ligado à Rede Nacional de Pesquisa. E aí, quando a gente fala de um sistema autônomo, fica muito menor a escala do problema. E os roteadores de borda, eles conversam usando o mesmo protocolo. Tá? Então, é muito interessante a gente pensar nessa hierarquia em dois níveis. Tá? O protocolo de roteamento interior, ou seja, intra-AS, ele roda só dentro do sistema autônomo, é o mesmo protocolo. E aí, quando você coloca uma hierarquia, que só os roteadores que estão na borda desse sistema autônomo conversa, você diminui muito a escala. A escala agora não vai ser mais o número de hosts, vai ser do número de sistemas autônomos. Tá? Imagina quantos dispositivos estão ligados aí dentro de um provedor. Né? Milhares e milhares. Né? Se ela tem milhares de assinantes, imagina quantos dispositivos ela não tem ligado. Então, esses protocolos são chamados de protocolos IGP, ou seja, intra-AS. Tá? Isso é o nome do protocolo. Ok? É um tipo de roteamento mais um conjunto de regras. É o RIP ou a SPF, que é o padrão que o IETF adotou. Tem um protocolo proprietário da Cisco. Porque a gente vai ver algumas características de forma muito rápida. O RIP foi o primeiro, ele é uma implementação bem simples do roteamento de vetor distância. Ok? Ele tem um conjunto de características, tá? Aquelas que a gente viu possíveis de ser implementadas. Olha, a cada 30 segundos, ou quando tem uma atualização acionada, dispara aquela tabela, né, para os seus vizinhos. Qual que é a métrica? A mais simples, número de saltos. Tá? Ele coloca um limite finito do número de saltos, de até 16. Tá? Senão o pacote fica vagando, aí, um roteador mandando para o outro. Então a ideia do RIP é essa, os anúncios aí, no caso de tabela, são trocadas entre os vizinhos, todos os roteadores do sistema autônomo têm que executar a mesma versão do protocolo, ok? E aí tem questões, olha, se nenhum anúncio for ouvido durante 160 segundos, aquele enlace do roteador, por exemplo, A para o B, está morto, tá? Então o algoritmo tem que convergir novamente para tentar interligar aquele roteador com a rede inteira, ok? O SPF, igual eu falei, foi o padrão aberto que o IETF adotou. Ele já utiliza o algoritmo link state, que basicamente usa o Dijkstra ou o Prim. Tá?
ele já é um pouco mais avançado do que o RIP. Tá? Ele surgiu depois, ele implementa questões relacionadas à segurança, caminhos múltiplos, balanceamento entre quando você tem mais rotas ligadas aí no mesmo roteador. E, por fim, o BGP, que é o padrão da internet para um roteamento inter-AS, ou seja, entre os sistemas autônomos. Tá? Só para a gente ter uma ideia, o problema do roteamento entre domínios, né, entre sistemas autônomos, é tão complexo, mas tão complexo, que o objetivo já é bem mais simples, ou seja, encontrar um caminho, um destino, que seja livre de loops, né, já é um feito, nossa, fantástico, já é uma grande realização. Tá? Lembrando da escala da internet, mesmo quando a gente considera o número de sistemas autônomos, é gigante. Aqui a gente tem prefixos, blocos de endereço. Tá? Isso aqui de IPv4, IPv6, o negócio aumenta muito. Tá? Então, são muitos blocos de endereço que são divididos entre os sistemas autônomos. Agora, lógico, dentro de um bloco, um sistema autônomo que pegou parte do mesmo bloco do outro, eles são próximos. É isso. Tá? O segundo desafio aí vem da autonomia de cada sistema autônomo. Igual eu disse, todos os roteadores no sistema autônomo tem que ser o mesmo. Ok, mas cada sistema autônomo pode usar um algoritmo de roteamento. Um pode usar o SPF, a versão tal, o outro pode usar o RIP. Tá? Métricas podem mudar, por exemplo, dentro do SPF. Um sistema autônomo pode entender que um custo 1.000 para uma rota é bom, o outro pode entender que é péssimo. Então, de novo, tem que ter uma padronização entre os sistemas autônomos para os pacotes poderem chegar. Tá? E aí, de fato, foi padronizado o algoritmo chamado BGP. Tá? Eu não vou entrar em detalhes no BGP. Se a gente for falar de peculiaridades, características, estudar o BGP, o custo de rede de computador fica pequeno. A gente já começa a entrar em certificações, ele é realmente muito complexo. Então, eu vou me ater aqui a informações muito básicas, tá? Que é a padronização que todos os roteadores de porta dos sistemas autônomos utilizam para todas as redes que formam a internet se comunicar. Ok? O BGP roda sobre o TCP, ok? Então, se não chegar uma rota, não precisa de reenviar. A ideia de um sistema hierárquico, agora, não está no roteamento eu pensar no número de hosts, que são 21 bilhões, mas sim no número de sistemas autônomos. Esse número é muito menor. E aí vem a questão de blocos, né, prefixos de endereço, que facilita muito. A gente pode sim fazer uma analogia do roteamento da internet com o sistema postal. Claro que o roteamento é mais complexo, essa é a verdade. E aí o problema para dividir para conquistar, ou seja, para resolver o problema do roteamento, que é muito complexo, dividiu-se em uma hierarquia. Dentro do domínio, aqueles que a gente viu, interdomínio, intra-AS, e entre os domínios, o BGP. Para a gente fechar aí a camada de rede, um programador lá recebendo instrução lá do chefe, nossa, seria ótimo, né, se o algoritmo de roteamento até amanhã, tivesse pronto até amanhã, com todos esses requisitos que o cliente quer, a gente já tem um mapa, só falta você fazer lá, programar, fazer o algoritmo e colocar ele para funcionar. O cara é muito bom, né, se os pés de laranja lá de casa produzissem maçã até amanhã, dá vontade de comer maçã. Ou é isso, a camada de rede, a gente viu que a camada de rede da internet é um modelo minimalista, tá? A internet usa segue aquele modelo best effort, é fazer o mínimo, mas fazer bem feito, uma escala bem complexa que é de endereçamento e roteamento, tá bom? A gente se vê então na camada de transporte.